Shalom, queridos. Hoje nós temos Mateus capítulo 17. Jesus subiu a um monte com alguns dos discípulos, especificamente Pedro, Tiago e João. Ali eles testemunharam a transfiguração do Senhor. Uma forte luz os cercou e Moisés e Elias apareceram. Ali estavam os representantes da lei e dos profetas e a nova dispensação, a graça que se inicia com Cristo. Por fim, uma nuvem de glória os envolveu e a voz de Deus Pai bradou dizendo: Este é meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Mateus 17, de 1 a 9. Ou seja, nos últimos dias a voz de autoridade pertence a Jesus, não mais à lei ou aos profetas. A profecia de Malaquias 4, 5, 6 diz que antes da manifestação do Messias, Elias voltaria e anunciaria arrependimento ao povo. Então está bem claro que nesses últimos dias a voz de autoridade pertence a Jesus, não mais à lei ou aos profetas. A autoridade é o Senhor. Elias veio, disse Jesus, e não deram ouvido a ele. Este era João Batista, que pregou no deserto, comia gafanhotos, mel silvestre, se vestia com pele de animais, batizava com água e anunciava a chegada do reino de Deus e do Messias. Mateus 17, de 10 a 13. Após isso, o escritor relata que um pai aflito pede a Jesus que liberte seu filho da opressão maligna, visto que os discípulos não puderam. Jesus critica severamente a incredulidade deles. Mateus 17, de 14 a 21. Em seguida, ordena que o menino seja trazido e o cura. Perplexos, os discípulos perguntaram ao Senhor: por que não puderam curá-lo? Jesus respondeu. Por que não puderam curá-lo? Jesus responde mostrando que, além da fé deles ser pequena para o ato, aquele tipo de possessão exigia uma vida de jejum e oração. Quero abrir um parênteses aqui. Você nunca sabe quando é que tem uma casta de demônios que exige jejum e oração. Se você está preparado para ganhar vidas, para saquear o inferno, arrancar as vidas da mão de Satanás, você tem que ter uma vida de jejum e oração. Nós sabemos que no jejum e oração você está capacitado para expulsar a casta de demônios no nível desse que Jesus está falando aqui. E você nunca sabe quando vai encontrar um tipo de casta de demônio como esse. Então o preparo é necessário. Você quer ganhar vidas? Você quer obedecer o que está escrito em Mateus 28, versículo 19? Você quer ser amigo de Jesus? Porque ele diz que nós somos seus amigos se nós fizermos o que ele nos manda. E ele nos mandou fazer discípulos. Então se prepare. Não tenha só a vida de estudo da palavra, mas tenha também a vida de jejum e oração. Ao ver que o tempo se aproxima, Cristo fala sobre sua iminente morte e ressurreição. E os discípulos ficam profundamente entristecidos. Por fim, o Senhor nos dá um bonito exemplo de cidadania. As autoridades procuravam a todo tempo acusá-lo de algo que custasse sua vida e sabiam que o fato de não pagar impostos se configurava insurreição contra o imperador. Mateus 17, de 22 a 23. O mestre nos ensina que, embora sejamos filhos de Deus e herdeiros do céu, precisamos dar bom testemunho como cidadãos.
pagar impostos, dívidas e manter o bom nome de Jesus, que está sobre nós, é nossa obrigação na terra. Em Mateus 17, de 1 a 8, vemos que Jesus levou a Pedro, Tiago e João a alto monte, que pode ter sido o Monte Hermon, próximo de Cesareia de Filipe, uma vez que Jesus aparecia naquela região, conforme vemos em Mateus 16, 13. Lá, Jesus foi transfigurado. Esta foi mais uma amostra de glória, de sua glória. O brilho era evidenciado em seu aspecto e em suas roupas, que se tornam brancas como a luz. Moisés e Elias apareceram do céu e de maneira perceptível e conversaram com Jesus, demonstrando desta forma que a subsistência inteligente segue a morte. Lucas escreveu que Moisés e Elias conversaram com Jesus sobre sua morte vindoura. Lucas 9, 31. Por que Moisés e Elias, de todos os indivíduos do Antigo Testamento, foram lembrados nesta situação? Pode ser que estes dois homens, os discípulos, surgiram de todas as categorias de indivíduos que estarão no reino vindouro de Jesus. Os discípulos representam pessoas que viveram com corpos físicos. Moisés representa pessoas salvas que morreram ou irão falecer. Elias representa pessoas salvas que não experimentarão a morte, porém serão arrebatados vivos para o céu. Em 1 Tessalonicenses 4,17, vemos confirmação sobre este assunto. Estas três categorias estarão existentes quando Deus instaurar seu reino na terra. Além disso, o Senhor estará em sua glória como encontrava-se na transfiguração e o reino ocorrerá na terra, como claramente verificou-se. Os discípulos estavam, então, desfrutando de um antegozo do reino que o Senhor prometeu, Mateus 16, 28. Pedro pareceu sentir o significado do episódio, uma vez que ele sugeriu que construísse 3 abrigos para Jesus, Moisés e Elias. Ele viu neste episódio o cumprimento da festa judaica dos tabernáculos, que parecia de 2 formas. No passado, para as peregrinações no deserto por 40 anos, e para o futuro, para o completo júbilo de Israel, das bênçãos de Deus, quando ele reuniria seus habitantes na terra. Pedro entendeu certo em seu julgamento sobre o que estava acontecendo. Porém, ele julgou errado sobre o seu tempo. Então, enquanto Pedro também falava, uma voz mais relevante falou de uma nuvem luzente que os envolveu. Esta voz disse: "Este é meu filho, a quem amo. Com ele estou alegre. Ouça-o." Esta comprovação do Filho de Deus pela voz de Deus teve grande significado para os discípulos. Mateus 3,17. Anos mais tarde, quando Pedro escreveu sua segunda epístola, ele se referiu a este episódio, 2 Pedro 1, 16, 18. Essa comprovação de Jesus pelo Pai provocou assombro nos discípulos a ponto de que caísse de cara no chão. No momento em que o próprio Senhor disse aos discípulos que se levantassem, eles não viram ninguém fora Jesus, já que Moisés e Elias haviam sumido. No momento em que esse modesto grupo voltou da montanha,
Jesus disse aos três para não contarem a ninguém o que havia testemunhado, até que ele tivesse ressuscitado dos mortos. Mateus 17, de 9 a 13. Alguns grupos já haviam proposto tornar a Jesus rei à força, e se as notícias desse episódio tivessem se tornado conhecidas, pode ser que outras pessoas tivessem proposto fazer de Jesus monarca. A transfiguração foi uma amostra do reino, porém os discípulos ficaram intrigados. Vários estavam ensinando que antes que o Messias pudesse vir, Elias deveria voltar. Jesus explicou que Elias deveria de fato vir e reparar todos os princípios. Malaquias 4, 5. Porém, Elias já tinha vindo, já tinha chegado na figura de João Batista e o seu ministério não foi aprovado. Em vez de acolher João Batista, os líderes religiosos o rejeitaram. Como eles se recusaram a aprovar o ministério de João e, em vez disso, o rejeitaram, Jesus, da mesma forma, seria recusado. No primeiro anúncio sobre o surgimento de João, Zacarias, seu pai, foi informado de que iria na presença de Deus no espírito e poder de Elias. Lucas 1,17. As palavras anteriores do Senhor sobre João, Mateus 11, 14, crise na fé, afirmaram que ele teria sido o Elias predito se o povo tivesse respondido com fé salvadora. Lembram das palavras no momento da crise de João? Quando ele falou em Mateus 11, 14, falando se Jesus era mesmo aquele que haveria de vir. A gente está estudando a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, então a gente tem que estar sempre relembrando que já estudou, que já está sendo falado no outro capítulo, em outro versículo, porque a Bíblia toda se responde, se confirma. Não precisa você correr para outros recursos, porque a Bíblia tem resposta para tudo. Tudo que é preciso para revelar o reino do Messias foi feito. A única coisa que faltava era o acolhimento pela comunidade de seu rei justo. Então, mais uma vez, nós vemos que o Senhor, aqui em Mateus, capítulo 17, nos mostra quanto é importante essa presença maravilhosa do Senhor Jesus, de cada atitude que houve, a transfiguração de Jesus, tudo isso teve significado importante para eles e para nós hoje também. Então, graças a Deus por estarmos com mais um capítulo da Bíblia e com a leitura que é feita, não é somente esse comentário que eu faço, mas vocês também leem e com certeza vão estar preparados para responder o questionário, para mostrar que realmente estão interessados na palavra de Deus, que amam a palavra de Deus. Vocês vão amar mais do que os estudos seculares, que vocês se esforçaram tanto, responderam tantos questionários, fizeram tantos testes, tantos trabalhos para uma coisa que você vai levar para o túmulo. Mas a palavra de Deus, vocês estão se esforçando para responder tudo aquilo que vocês vão levar para a eternidade. Então prossigam dando para Jesus o que é caro. É caro um estudo como esse? Tinha que ser. Você paga o colégio mais caro para seu filho, não é? Para se formar para uma coisa que ele vai levar para o túmulo. Agora imagine nós que vamos como filhos de Deus, como líderes desse ministério, vamos passar para você um estudo barato? Não, tem que ser caro. É ler o capítulo da Bíblia, é ouvir o comentário, responder para mostrar o que entendeu e o nome do Senhor seja glorificado. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém.